A paz do Senhor Jesus, caros irmãos, me chamo Igor. Queria ministrar uma palavra no coração de vocês, que está lá em Êxodo. E depois de Êxodo, eu vou partir para Josué e Reis. A paz do Senhor Jesus a todos. Sobre a palavra que eu estava falando, que quero ministrar, está lá em Êxodo. Depois eu vou partir para Josué e depois eu vou partir para 1 Reis. Primeira Reis 4, de 10 a partir do 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tem falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem faz a boca do homem? Quem fez o mudo, o que o surdo, o que o cego, o que vê ou cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu há de enviar. Então a ira se acendeu, a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Agora, Josué 1 João 5. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar. Para o poente do sol será o vosso termo, nenhum se sucederá diante de ti todos os dias de tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Agora, 1 Reis, capítulo 4, 29, fala assim: E deu Deus a sabedoria a Salomão e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia do mar, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior que a sabedoria de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. E aqui fala no capítulo 32: E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. O fato que essa palavra vai falar relativamente de 3 homens. Vai falar de Moisés, vai falar de Josué e vai falar de Salomão. O primeiro que vai falar de Moisés. Moisés, ele estava com medo de exercer uma liderança tão grande, que fazia parte de muitos hebreus. Mas Deus, vendo o medo de Moisés, ele escolhe Moisés porque Deus sabia do potencial de Moisés. Deus sabia que Moisés ia ser um bom líder, mas às vezes Moisés estava com medo. O que vai falar essa palavra que ele estava com medo? Mas para Deus tirar o medo de Moisés, Deus vai mandar seu irmão Arão, que ele tinha boa fala, ele tinha uma boa eloquência de falar, ele não tinha timidez. Quando Moisés assumiu a liderança,
Ele estava com medo. Isso é fato de ficar com medo, porque é uma liderança grande. Mas o fato que essa palavra quer dizer, mesmo você tendo medo, não é para você ficar desesperado, que Deus sempre sabe o teu potencial de uma liderança, Deus sempre vai te proteger. Não fique com medo, porque essa palavra vai dizer relativamente sobre uma pessoa medrosa. E também vou falar aqui em Josué. Moisés, depois que seu irmão foi ao seu encontro, Moisés começou a conviver com seu irmão. E ele estava se tornando melhor que seu irmão. O fato que, quando ele recebeu o poder de Deus, ele estava com medo. Ele recebeu a liderança, ele estava com medo. Mas o fato que Deus vai mandar Arão, seu irmão, para estabelecer, para firmar ele, para tirar todo o medo dele. Então assim, ele foi um bom servo, ele foi um bom líder. Isso aí fez ele perder totalmente a vergonha que ele tinha, a timidez que ele tinha, porque Deus sabia do potencial dele e ele foi um grande líder. E o fato que também vai falar de Josué está ligado a Moisés. Josué assumiu a liderança depois de o servo do Senhor Moisés. O fato também que ele estava com medo. Mas Deus aparece a Josué falando: seja forte e corajoso, que eu sempre estarei com você. O fato que Deus vai usar muitas pessoas para conviverem com você, para ficarem com você. Às vezes você pensa que você não está pronto para a liderança. Às vezes você pensa, quando você vai assumir vamos se dizer, um pastor, como você vai ser um pastor, você pensa que você não está preparado. Mas Deus vai escolher uma pessoa, vai ungir aquela pessoa, vai usar aquela pessoa para te ajudar. Porque Ele sabe que você vai ser um servo perfeito. Ele sabe que você é um servo responsável. Então não deixe uma timidez, não deixe nada tomar conta, nada de mal tomar conta da sua vida. Porque Deus sabe, o Deus Pai, Ele sabe que você não é perfeito. Mas Ele sabe da sua liderança. Ele sabe que você vai fazer aquilo perfeitamente. Ele sabe do seu potencial. E também Deus vai falar em relação a Salomão. Que Salomão ele estava com medo. Ele via seu pai, Davi, falando. Ele via seu pai, Davi, julgando as pessoas, julgando os casos das pessoas. E viu a sabedoria de Davi. Mas o fato que Salomão, ele podia pedir tudo. Ele podia pedir carros, ele podia pedir tudo. Mas ele pediu sabedoria. Aquele que pede uma coisa para o Senhor necessário, Deus dá tudo. Então se você está com medo de alguma coisa, bota em Deus, Ele vai te ajudar. Assim como Ele ajudou Moisés, assim como Ele ajudou Salomão, assim como Ele ajudou Josué. Então Ele sabe do teu potencial. Ele sabe que você vai ser uma pessoa boa. Ele sabe que você vai ir. Ele sabe que você vai conseguir. Ele te escolhe porque Ele sabe que você vai ir e vai fazer perfeitamente para Ele. Então não tenha medo. Não deixa a timidez tomar conta. Não deixa nada de mal tomar conta da sua vida. Porque Ele sabe que você vai ser um servo perfeito. Não perfeito no tom de perfeito, porque todos a gente é falho. Porque Ele sabe que você vai fazer uma coisa boa para o Senhor. Ele sabe que você vai fazer uma coisa perfeita para o Senhor. Então não tenha medo de fazer uma liderança, de assumir uma liderança. Não tenha medo de assumir um obreiro, não tenha medo de ser um pastor, porque Deus está na sua vida, Deus está te guardando. Deus vai usar pessoas para te levantar, Deus vai usar pessoas para te tornar uma coluna forte. Então, através daquela pessoa, você vai se tornar mais forte. Através de um irmão que está sendo usado por Deus, você vai se tornar mais forte. Assim como Deus usou Arão. Assim como Deus usou Arão.
Porque Moisés estava com medo. Moisés estava com medo de assumir a liderança. Mas Deus fala: você tem todo o potencial. E você pode ver que Deus, ele anima Moisés, ele anima Josué, ele anima Salomão, porque sabendo que eles tinham potencial. Então, por que você acha que Deus escolhe uma pessoa às vezes está com medo, uma pessoa às vezes que está medrosa? Porque ele sabe que aquele medo não é normal naquela pessoa. E Deus sabe que aquele medo não está normal naquela pessoa. Por isso que ele vai te escolher. Ele vai querer te tornar mais forte. Ele quer te tornar mais corajoso. Então não deixe o medo tomar conta da sua vida. Deixa sempre a coragem agir. Não deixe a timidez tomar conta da sua vida. Seja sempre brincalhão. Seja sempre brinque. Sempre faça a obra de Deus com respeito, que Ele sempre vai te honrar. Não tenha medo de pregar, não tenha medo de evangelizar, porque Ele sabe que você tem todo o potencial para fazer aquilo. Ele sabe. Então a palavra que eu queria ministrar no coração de vocês é essa. Eu espero que muita gente tenha ouvido e tomado esse conselho. E eu peço para você se inscrever nesse canal, você não é inscrito. E Deus abençoe vocês. Me perdoe pelos barulhos, porque está em dia de eleição. Tá passando muito carro pela rua. O fato é esse, que tava passando muito carro pela rua. Então é isso. Deus abençoe.